Congruência. Parceiro, congruência. Vamos lá estudar um pouco de congruência de triângulos. Primeira coisa que você precisa lembrar aqui, meu caro papirador, é o seguinte. Existe uma diferença entre congruência e semelhança, tá? O pessoal confunde muito e associa os dois conteúdos como se fosse a mesma coisa. E aí eu tenho uma dica para te dar, logo de cara, para você lembrar o que é congruência, que a palavra congruência, eu já falei na última aula, está relacionado a na mesma medida e não como se fossem iguais. Já a semelhança, ela está associado à proporcionalidade. Então, por exemplo, se você fosse pensar em semelhança, você imagina aquela foto que você edita no seu computador e você diminui, e quando você aumenta muito, distorce? Mas quando você pega lá no vérticezinho e aumenta ela proporcionalmente, ela é a mesma coisa, só que de tamanhos diferentes. Concorda comigo? Você pega a foto, aumenta ela aumenta de tamanho, ela permanece a mesma foto, a mesma imagem, mas só mudou o quê? A medida. E quando tem essa alteração de medida, ou seja, mudou a proporção da foto, a gente diz que tem uma situação de semelhança. A congruência a gente não tem alteração de medida, pessoal. A gente tem a medida permanecendo da mesma forma, ou seja, mantém a congruência. E aí a gente vai falar agora sobre os 4 casos de congruência que estamos aqui no quadro agora. E o primeiro deles, se você quiser me acompanhar, eu estou na página 6, tá? Que é o primeiro caso, lado, ângulo, lado. Então vamos dizer que 2 triângulos serão congruentes. E aí tem uma simbologia aqui bem bacaninha, que é bom a gente colocar, o triângulo ABC. Vou botar aqui ó, a linha para diferenciar. Será congruente, que é esse símbolozinho aqui, ó, um igual pontinho em cima, ao triângulo A', B' e C'. Um apóstrofozinho ali. Quando possuírem pelo menos ali, ó, 2 lados iguais e um ângulo igual. Então vamos colocar essa exemplificação aqui na nossa figura, ó. Então a gente vai possuir esse lado igual a esse lado igual a esse. E esse ângulo aqui, ó, o ângulo A daqui é igual a esse ângulozinho aqui. Então no nosso material está muito bem definido, escrito dessa forma. Está escrito aqui, ó. 2 triângulos possuem as mesmas medidas, ou seja, congruentes, dos 2 lados e ângulo compreendido entre eles são congruentes. Ou seja, ele está falando aqui, ó, as mesmas medidas, os 2 lados e o ângulo. Então, se eu tiver pelo menos 2 lados e um ângulo, eu posso dizer que esse triângulo é congruente. Segundo caso, ângulo, lado, ângulo. Aqui a gente tinha lado, ângulo, lado. Agora a gente tem ângulo, lado, ângulo. Ou seja, a gente tem 2 ângulos iguais e um lado igual. Ou seja, a gente vai ter ó, esse lado BC, esse lado BC. Vou colocar aqui B' também, para a gente diferenciar os dois. Beleza? Nós temos que o triângulo ABC será congruente ao triângulo A', B' e C', se e somente se respeitar essa condição. Então eu vou ter o que aqui? A situação de 2 ângulos iguais. Então eu vou ter aqui, ó, esse ângulo B igual ao ângulo B' e esse ângulo C igual ao ângulo C'. Então, eu posso dizer que esses triângulos ele têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes quando eles possuem pelo menos um lado e 2 ângulos iguais. Aí eu posso dizer que são congruentes. Outro caso de congruência, os 3 lados iguais. Aí fica meio tranquilo, né, pessoal? Se os 3 lados são a mesma medida, eu posso dizer que esses triângulos são congruentes. E o último caso, um caso mais complicadinho de ver no exercício real, que é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. E aí a gente agora está indo na página 7, me acompanha aí, ó. E ele fala aqui, ó, 2 triângulos serão congruentes se
tiverem pelo menos aqui, ó, um lado igual, um ângulo e o ângulo oposto. Aí ele ainda fala aqui, ó, e é o ângulo oposto qual? A este lado. Não necessariamente a qualquer ângulo oposto do triângulo. Tem que ser o ângulo oposto ao lado que é congruente. Então, peraí. Eu sei que esse lado aqui é congruente a esse lado aqui. Qual é o ângulo oposto a esse lado? Concorda comigo que aqui, ó, o ângulo oposto a esse lado é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, o ângulo oposto ao lado. Então, eu vou chamar aqui só para a gente deixar claro que esse aqui é o nosso ângulo oposto. Ok? Então, possuiu a base do triângulo aqui, no caso, é congruente. Possui o ângulo oposto também congruente. E algum dos outros lados também, algum dos outros ângulos também igual, aí sim a gente pode dizer que esses dois triângulos são congruentes. Pessoal, esse caso aqui é muito particular, tá? E é um dos que cai, quando tem questão de congruência, para a gente entender um pouco melhor. Esse casozinho já ele é mais chatinho de ver numa figura mais complexa. Então vamos nos atentar principalmente a esse caso, aos casos ALA e o LAL, também são bem recorrentes em casos para a gente provar a situação de semelhança ou provar uma situação de congruência, beleza? Muito importante. Eu coloquei uma observaçãozinha no material, se vocês observaram, depois disso, porque eu botei assim, importante, porque, observe, eu usei o caso LAL, ALA, que é a variação, lado, 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 ângulo, ângulo oposto, só faltou um, que é o ângulo, ângulo, ângulo. E aí, ângulo, 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 é situação de congruência? Não. E eu coloquei essa observação no seu material aí. Se você observar, o ângulo, 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 ele é uma situação de condição para semelhança e não uma condição para congruência. E vamos fazer essa diferençazinha quando nós falarmos diretamente de semelhança. Continua comigo, tem muita coisa por vir, beleza? Simbora!